Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero, de uma maneira muito especial, oferecer esse culto em ação de graças pelo carinho que eu recebi nesses dias, pelo meu aniversário. Foi uma surpresa no dia 17, de repente as irmãs chegaram e vieram me acarinhar de um jeito muito especial. Agradeço a todas pela presença e pelo zelo com que têm me tratado, mesmo apesar de mim. Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e eu vou ler do versículo 12 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, antes mesmo que a palavra ou a necessidade nossa seja manifesta de forma oral, o Senhor já a conhece, porque o Senhor sabe aquilo que está lá na profundidade do nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor hoje venha falar conosco de uma forma viva, de uma forma direta e pessoal, e que nenhum de nós, nem presencialmente, nem através do vídeo, fique sem compreender a tua linguagem no dia de hoje. Que sejamos ministrados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, esse texto, ele nos chama, nos convoca a nos esforçarmos para vencer a corrida da fé. Nunca foi tão difícil percorrer o caminho estreito. Lá fora as pessoas estão procurando facilidades, respostas imediatas, e nem sempre as coisas funcionam assim. Muitas vezes é exatamente no caminho estreito ou na estreiteza do caminho que nós somos profundamente ministrados por Deus. O texto lido fala de uma corrida a ser vencida, e o apóstolo Paulo aqui se apresenta como um atleta cheio de vigor espiritual rumo à linha de chegada. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto ao tipo de corrida aqui descrito, se é uma corrida a pé ou uma corrida de carros. No entanto, o carro grego, escuta isso aqui, que coisa interessante. O carro grego é usado nos Jogos Olímpicos e em outras atividades. Era, na verdade, uma pequena plataforma com uma roda de cada lado, e para o condutor se equilibrar e controlar os cavalos, precisava se inclinar para a frente, retesando todos os nervos e músculos. O esforço era muito grande, muito parecido com aquilo que nós enfrentamos hoje na corrida da fé. Muitas vezes a gente sai de um culto de oração cheio de vigor espiritual, e quando chega lá fora, no meio da batalha, parece que as coisas pioraram e muito. Mas não é assim. Até essa aparente piora nas situações
Faz parte do treinamento de Deus para cada um de nós. O verbo avançar aqui significa literalmente se esticar como quem está numa corrida. Por isso, imaginamos que Paulo tinha em mente esse tipo de corrida aqui. O apóstolo aqui não está falando de esforço para obter a salvação, pois sabemos que ela vem pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é a grande largada para essa corrida de fé pela santificação. A prerrogativa para o atleta participar da corrida era ter a cidadania grega. Ele não competia para obter a cidadania, nem a perdia se não conseguisse o prêmio. Assim é o cristão. Ele precisa ter a cidadania celestial para participar dessa corrida da fé rumo à santificação. O cristão corre em sua própria raia. Ele tem obstáculos a transpor e objetivos a alcançar. O que falhar, perderá a recompensa, o galardão, não a cidadania celestial. Não sabemos o tipo de prêmio que recompensa a soberana vocação. Suponho que seja alcançarmos aquela estatura de varões perfeitos, conformes à imagem do Cristo. Mas vale a pena correr e se esforçar para alcançá-lo. As várias modalidades esportivas de hoje nos dão uma ideia do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para obter os títulos e premiações em cada uma, é necessário um grande empenho por parte dos atletas. Na época das Olimpíadas, a gente vê o esforço dos atletas com relação à disciplina e a absolutamente tudo, até a própria alimentação. Assim é o atleta espiritual. Ele precisa estar alimentado com esse alimento vigoroso que é a palavra de Deus. Todo atleta tem um foco bem definido: ganhar em sua modalidade e fazer bonito como representante do seu país. O atleta espiritual deve agir do mesmo modo. Ele tem uma cidadania celestial para honrar e defender. O atleta físico corre por uma coroa perecível. Nós, por uma imarcessível coroa de glória. Uma coroa que não murcha. Não podemos perder de vista que todo dia há um obstáculo a ser vencido, uma dificuldade a ser superada, e precisamos nos esforçar para isto. Tem um autor chamado A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: lute, não há atalhos para a santidade. Essa corrida pode ser comparada também a uma guerra interior entre nossa velha carne pecaminosa e o nosso novo espírito recriado pelo Espírito de Deus. Fácil não é. Eu tenho visto muitas pregações onde as pessoas: olha, a sua vida vai ficar assim, vai ficar assado, as coisas vão melhorar, você está pobre e vai ficar rico. Mentira sua. Muitas vezes o estreito é tão estreito que só dá para passar de lado. Mas vale a pena passarmos por esses estreitos e alcançarmos aquele dia glorioso quando nos encontraremos com o nosso Senhor. Há pecados a serem abandonados, e se não nos empenharmos arduamente, matando a carne de fome, de modo algum alcançaremos a vitória. Há uma corrida à nossa frente. O sinal da largada já foi dado, que possamos nos empenhar para a vitória em nome de Jesus. Quais os elementos essenciais para vencermos essa corrida e alcançarmos a recompensa prometida? Primeira coisa, insatisfação. Calma, vou explicar. Não se ache satisfeito com aquilo que você já alcançou em termos espirituais. Enquanto do lado de cada eternidade, nenhum de nós está pronto. Há sempre algo a ser alcançado, há sempre algo a ser transformado na vida de cada um de nós. E se ainda estamos aqui,
há algo a ser feito em nós, por nós, apesar de nós. E o apóstolo diz: não julgo tê-lo alcançado. Esta deve ser a declaração de um cristão consagrado, que nunca se dá por satisfeito com suas conquistas espirituais. Na verdade, repito, ninguém está pronto. Assim como o atleta, o cristão sempre pode melhorar seu desempenho. Paulo procurava nivelar a sua carreira, não se comparando a outros cristãos, mas olhando para o Cristo. Só temos um modelo. Esse modelo se chama Jesus, o Cristo de Deus. Isso é sério demais. Descobrimos que uma das características dessa maturidade que nós precisamos alcançar é a consciência da própria imperfeição. O fato é que nenhum de nós está maduro o suficiente ao ponto de não precisar melhorar. Do contrário, não estaríamos mais aqui. Em segundo lugar, o segundo elemento essencial para vencermos a corrida e alcançarmos a recompensa é a dedicação. Não negligencie a leitura da palavra, não negligencie a oração, não negligencie a comunhão, o estender a mão àqueles que necessitam. E ele diz: mais uma coisa faço. Esta é uma expressão importante para a vida cristã. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas ao mesmo tempo, quando na verdade o grande segredo do processo espiritual, do progresso espiritual, é concentrar-se em uma só coisa: a busca pela presença de Deus. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Busque de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se você não tem um lugar para orar na sua casa, saia caminhando, vá andando e orando e semeando suas orações enquanto você caminha. O atleta deve concentrar-se em uma só modalidade esportiva. Se misturar várias, não vai desempenhar bem nenhuma delas. Os vencedores são os que mantêm o foco naquilo que desejam alcançar, sem permitir que coisa alguma os distraia. Dedicam-se plenamente ao seu chamado. O dom define o chamado e o ministério. Por isso, faça o que foi chamado para fazer. Esmere-se nisso. Aliás, permaneça naquilo para o qual foi chamado. A produtividade virá quando fizermos aquilo que fomos chamados a fazer. O terceiro elemento essencial para vencermos essa corrida da fé é a direção. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O incrédulo é controlado por seu passado, mas o cristão fiel olha para o futuro. Já imaginou uma corrida onde os condutores dos carros dirigissem olhando para trás? Misericórdia. O resultado seria acidentes graves e até mortes. Quando o texto fala aqui em esquecer, não está falando em amnésia, mas em não ser mais influenciado ou afetado pelo que passou. Todos nós temos uma história de vida. Alguns têm histórias tristes, outros histórias mais ou menos, mas todos nós temos as nossas histórias, os nossos passados, mas precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e olhar para frente. Nenhum crente precisa viver refém do seu passado. As coisas velhas já passaram. E quando eu trago essa palavra, não quer dizer que a gente esteja com amnésia, repito. Nesse instante eu estava comentando ali as coisas vividas na minha infância, na minha adolescência, uma história de vida bem complicada, mas glória a Deus, fiz a travessia, estou aqui para a glória de Deus. Todas as tentativas para que eu não seguisse esse caminho foram feitas, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O terceiro elemento para vencermos essa corrida: determinação. Paulo diz:
Prossigo para o alvo. O verbo usado aqui tem o sentido de esforço intenso e determinado. Alguém não se torna um atleta vencedor lendo livros, ouvindo palestras, ou mesmo torcendo nas arquibancadas. Precisa antes ter determinação, entrar na competição e vencer. E tudo que nós vivemos até aqui, em termos humanos, as situações, os estreitos, as pessoas com as quais nós lidamos, tudo fez parte de um plano maior de Deus, para que nós fôssemos treinados por Ele, para chegarmos até aqui. O corredor cristão ainda precisa libertar-se de muita coisa que faz parte da velha vida, e para a qual ele tem que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Não haverá libertação sem determinação, sem vontade determinada. Onde existe uma vontade, existe um caminho. Quando o cristão determina que irá prosseguir na luta para vencer o pecado, o Espírito Santo entra em ação para auxiliá-lo. Isto significa que nem podemos vencer sozinhos, nem o Senhor trabalha a nossa revelia. O segredo aqui é encher-se do Espírito Santo, como diz a letra do velho cântico. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Quando o cristão não se dispõe a cooperar com o Espírito Santo, perderá a corrida e a recompensa. E aí vem o quinto elemento essencial: disciplina rigorosa. Não basta correr com disposição, é preciso obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram muito exigentes e o atleta que cometesse qualquer infração seria desqualificado. Não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, mas perdia o privilégio de participar e ganhar o prêmio. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a considerarmos, se não a considerarmos, seremos desqualificados. Um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, lugar da entrega dos galardões, dependendo do nosso desempenho como cristãos. O segredo de nossa vitória é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um pensamento que eu gosto muito, que é atribuído a Agostinho, teólogo do passado, que diz: seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão. O controle do eu é soberba, orgulho. E o controle de Deus é vitória. Busquemos o controle de Deus. O texto nos deixa pelo menos 5 lições que eu queria compartilhar com vocês. Primeira: salvação é de graça e pela graça, mas é também a grande largada para a corrida da santificação, onde nos desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos demonstrar uma insatisfação santa a respeito do nosso próprio desempenho espiritual, porque nenhum de nós, do lado de cá, está completamente maduro. Segunda coisa, segunda lição: precisamos demonstrar dedicação nessa corrida de fé e ter uma única coisa em mente: vencer a corrida. Terceira lição: precisamos ter senso de direção, deixar o passado para trás e focar no futuro, naquilo que nos aguarda na eternidade. Em quarto lugar, precisamos ter determinação para prosseguir, porque muitos empecilhos surgirão para nos barrar o caminho. Sejamos ousados e sigamos. E em quinto e último lugar, precisamos ter disciplina para obedecer às regras e não sermos desqualificados nessa bendita corrida de fé. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.